A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu canal da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Fabrício. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Antes, você que não é inscrito no canal, logo abaixo tem a opção inscrever-se. Inscreva-se, ative o sininho para que quando eu lançar novos vídeos, o YouTube possa te mostrar e desta maneira novas pessoas possam ser transformadas com o crescimento, com a alavancagem da palavra de Deus. Maior número de pessoas serão alcançadas. É este o objetivo deste canal. Queridos, nesta aula nós vamos tratar lição 12, 21 de março de 2021, a urgência do discipulado. Nós vamos tratar o que é realmente ser o discípulo de Cristo. O que você é ser discípulo de Cristo Jesus. Nós vamos tratar também sobre a grande comissão. Vamos falar qual o tripé, a base do discipulado e também o crescimento espiritual. Vamos falar sobre o crescimento numérico. Vamos falar qual a sua igreja, a nossa igreja, a igreja que você congrega, ela precisa mais discipulado, ela precisa criar escolas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, porque nós vamos no subtópico de número 3, nós vamos tratar sobre a educação cristã. Então, o que você acha do ensino, da forma de fazer discípulos nas igrejas? Pense sobre o assunto, porque o nosso canal tem esse objetivo de fazer você pensar, de fazer você pesquisar a palavra de Deus. O nosso texto áureo vai nos dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A nossa verdade prática: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo, por meio do seu mestre, na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe, meus amados, está em Mateus 28 e Atos capítulo de número 2. O nosso objetivo geral é esclarecer a urgência do discipulado. O nosso objetivo específico: conceituar o discipulado, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. É esse tripé: palavra, comunhão e serviço. Mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. E vamos passar para a nossa introdução. O discipulado, acompanhe, você pode acompanhar aí na telinha a introdução. Você que tem a revista, anote, mas não deixe de acompanhar. Eu fiz essa opção de colocar na tela escrita para que você possa acompanhar. É uma forma mais didática, que você vai ler, que você vai refletir melhor e ter a sua opinião formada conforme as Escrituras Sagradas. Vamos lá. O discipulado acompanha a
a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Aqui eu vou deixar um texto para que você analise, para que você compartilhe com os seus alunos. Romanos 10, capítulo de número 14. Romanos 10, capítulo de número 14. Eu trarei ensinos complementares para que a sua aula possa ter mais excelência. Então, anote. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 14. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso é de fundamental importância a pregação do Evangelho para esse novo convertido que começará uma caminhada com Cristo Jesus. E você pode ver também o ponto central: discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Desenvolva pessoas, cresça pessoas. Esse que é o objetivo do Evangelho, é fazer o ide. Portanto, ide e ensinai. Tópico de número 1. O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno. Meus queridos, o mestre também ele será um eterno aprendiz. Por quê? Porque o mestre que para de estudar, o mestre que para de ler, o mestre que para de fazer cursos, ele não pode ensinar. Então, ele tem que uma busca constante pelo ensino. Aquele que para de estudar, automaticamente tem que parar de ensinar. Então você, professor, procure ler. A tua fonte é a Bíblia Sagrada. Se você tiver dúvidas, recorra a livros. Leia também livros complementares que irá te ajudar. Nós seremos eternos seguidores, seguidor, aluno, aprendiz na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical nós fazemos discípulos, porque mais pessoas são apaixonadas pela EBD. E no meu canal é EBD, é o melhor curso de teologia. Por que eu botei isso? É uma maneira de fazer discípulos. E também, mais à frente, eu explicarei a origem da EBD. Tá bom? Você vai entender melhor. Durante o ano, nós aprendemos 4 assuntos. São 4 trimestres que você irá aprender. No próximo trimestre, nós iremos aprender sobre os dons espirituais. É uma continuação dessa revista. Já foi uma revista dada em 2014, mas novos convertidos, novas pessoas são inseridas no corpo de Cristo e precisam aprender. O discípulo, o nosso tópico de número 1. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Cristo. Mateus 5:1. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente.
Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O Ministério do Ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Esse estudo de dons nós iremos estudar na outra revista. O que você precisa entender aqui? Que Jesus, ele fazia discípulos. Você pode acompanhar no Sermão do Monte, capítulo de número 5, versículo de número 1. Ele chama ali, reuniu vários discípulos. Então, esse Sermão do Monte abrange capítulos 5, 6 e 7. Não deixe de ler para que você possa entender como Jesus ele fazia os discípulos, o ensino de Jesus. E a grande comissão, meus queridos, o que é essa grande comissão? É que Jesus, ele designou a grande comissão, só subir aqui para você acompanhar. A grande comissão foi quando Jesus designou para a evangelização das nações, para propagar o Evangelho de Cristo Jesus. E essa evangelização ele deixou para nós. Nós não podemos parar de pregar o Evangelho de Cristo. Ele deixou esses ensinamentos para nós, que é fazer o ID e ensinar, fazer discípulos. Muitas das vezes nós temos de faça o id, mas tem depois um verbo chamado e ensinar. É um verbo muito importante, muito importante, ou seja, é fazer discípulos. O verbo ensinar no grego é mateteu, fazer discípulos, e não podemos esquecer desse verbo. Você vai não somente ir, você vai ensinar para que aquela pessoa ela permaneça no corpo de Cristo. Ela não vá num determinado dia, mas depois ela suma do Evangelho. Não, ela não se afaste do Evangelho, mas que ela permaneça no Evangelho. Por isso que é importante ensinar. O nosso subtópico de número 3, só para que eu possa subir aqui, você possa entender. Subtópico de número 3, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-lo. O escritor vai tratar também, vai dizer sobre os cursos teológicos, que é uma forma de ensinar e também de fazer os discípulos de Cristo Jesus, tais como assuntos relacionados à Trindade, aos anjos, à salvação, ao homem. Você, no curso de teologia, você cria os discípulos. Meus amados, a EBD é uma forma também de você criar discípulos. Em qualquer curso EBD, curso teológico, faça discípulos aonde você estiver. Por exemplo, a origem da EBD, conforme eu disse na introdução, ela nasceu de um homem que estava preocupado com as crianças. Esse fato aconteceu na Inglaterra. Essas crianças viviam roubando, viciadas, fazendo coisas que não era do agrado de Deus. Então, esse homem chamado Robert Hakes, ele teve essa ideia de chamar essas crianças todo domingo pela manhã,
falar do amor de Deus e o que aconteceu. O bairro foi transformado, as crianças foram transformadas. Olha o impacto, olha que importante foi a escola bíblica dominical naquela época. Uma ideia muito importante que Robert Hicks fez de tirar essas crianças dessa vida ingrata que elas levavam. E se você tem a oportunidade de congregar, de viver numa igreja que tem não só curso teológico, mas que tem escolas como a presbiteriana, tem escolas que seguem os princípios bíblicos, ou outras igrejas também evangélicas que criam escolas, tá bom? Isso é muito importante no nosso meio. Falta nós investirmos mais no fazer discípulos. E é muito importante nós começarmos com crianças principalmente. É muito importante que tenha escolas voltado essa parte para a educação. Tá bom? Vamos para o segundo subtópico, que é o tripé do discipulado. Aqui o professor tem um subsídio. Vamos falar agora sobre esse tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e serviço. Por que a palavra? Porque a palavra é a autoridade das Escrituras, é singular e única. A palavra, ela é a nossa fonte. É daí que os profetas, essas palavras foram faladas primeiramente aos profetas do Antigo Testamento e depois aos apóstolos. É a nossa referência, com certeza, é a palavra de Deus. O ensino vem da palavra de Deus. O discipulado não é você tirar coisas que vêm da sua cabeça, o que você acha. Não. Fazer discípulos é se parecer com Cristo Jesus. E o segundo subtópico, que é a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. É a palavra grega koinonia, que é comunhão, significa você compartilhar. E no Antigo Testamento a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Então, meus amados, nós temos a palavra de Deus, nós temos essa comunhão. Para quê? Para que o novo convertido, para que quando você fazer discípulos, essa pessoa se sinta acolhida perante os irmãos, para que ele se sinta à vontade, ele se sinta no meio de irmãos, e que ele não saia desse caminho. Então, meus amados, nós sabemos que, infelizmente, nós vivemos num mundo que pessoas não estão interessadas em ser discípulos de Cristo, levam uma vida de qualquer maneira. Então, nós temos essa noção, mas aquelas pessoas que estão interessadas, ensine, faça discípulos, faça o ID. Nós temos também, quando nós falamos de a palavra de Deus, ensine a palavra, porque nós temos uma ideia que muitas das vezes a denominação ela passa da palavra pela gestão eclesiástica, pelos obreiros de perderem cargos. O que acontece? Ela defende a sua denominação, mas muitas vezes é contrária
a palavra de Deus. Aí que precisa ter o cuidado. Então, meus amados, eu convido você a ler a palavra de Deus. O meu objetivo é sempre você pesquisar, é sempre você, o que realmente disse está na Bíblia. Faça como os de Bereia, que analisavam com cuidado. Não deixe a denominação ser maior que a Bíblia. Nada é maior do que o ensino. A nossa fonte a autoridade é a Bíblia Sagrada. Amém? E o subtópico de número 3, que é a comunhão na igreja de Jerusalém. Queridos, essa comunhão, nós sabemos que a igreja de Atos, naquele momento, eles dividiam. A igreja de Jerusalém era uma igreja que compartilhava. Quem tinha mais dividia com quem tinha menos. Ou seja, quem tinha mais terras doava para quem não tinha. E essa característica é da igreja de Atos. É o início ali dessa comunhão dos irmãos, que todos os crentes tinham o mesmo propósito, eles tinham a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Então você precisa ter a palavra, você precisa ter a comunhão e, por último, você precisa ter o serviço. O serviço, ele trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. Na primeira igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É você botar em prática. Você tem a palavra de Deus, você tem essa comunhão com os irmãos e você tem o serviço. Ou seja, é o partir do pão, são as orações que você vai, que Deus quer que cada um de nós, nesse cumprimento da grande comissão, seja, partilhe o pão, ore, busque a palavra de Deus entre os irmãos, tenha esse relacionamento, esse serviço, faça a prática, faça o ide, e assim você estará pregando, estará tendo comunhão, estará servindo a Deus com amor. E o nosso subtópico de número 3. Tem o subsídio do professor, que ele pode consultar. O discipulado é o crescimento sadio da igreja. Vamos lá. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Vamos tratar aqui desse crescimento espiritual. O processo desse discipulado, ele tem o objetivo de instruir os novos convertidos. Meus amados, esses novos convertidos, eles passarão a ser novas criaturas. E elas precisam ser ensinadas para que o seu crescimento espiritual seja amadurecido na fé. Como diz em 2ª carta de Pedro 3,18, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça no conhecimento de Jesus Cristo. São novas criaturas, são novas vidas que precisam aprender a palavra de Deus. E o que é importante, que você precisa aprender com pessoas capacitadas, com pessoas instruídas na palavra de Deus. E assim você irá transformar, aumentará esse crescimento também
esse crescimento espiritual, a palavra de Deus no coração das pessoas, ou seja, esse crescimento espiritual, tá bom? É a palavra de Deus no coração, é um crescimento espiritual sadio. E o nosso subtópico de número 2, o crescimento numérico. O propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para implantar igrejas, mas ele foi ensinar a igreja de Éfeso. Nós sabemos que Paulo ele pregou. Paulo fez 3 viagens, e nessa terceira viagem Paulo ele não como é que eu vou dizer, ele não pregou para fazer, mas para criar pessoas, para não somente plantar igrejas locais, porque quando nós falamos de plantar igrejas locais, você está automaticamente conquistando pessoas, você está chamando pessoas, mas o que o apóstolo Paulo fez foi para discipular e ensinar essas pessoas que ele já tinha pregado. Ou seja, foi para discipular e ensinar a igreja em Éfeso, para discipular pessoas, porque nós temos essa ideia de igreja local em sentido físico ali. Não, quando Paulo pregava, ele pregava para pessoas, não era para... Esqueça esse negócio de prédios, templos, não. Quando diz Paulo não foi para plantar igrejas locais, quer dizer que Paulo pregava para as pessoas naquele lugar. E Paulo, ele pregou, e nessa terceira viagem, o que o Paulo fez novamente com essa igreja local? Foi para ensinar, foi para formar pessoas, foi para instruir pessoas. Tá bom, meus amados? Espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas? Podem colocar no comentário. E o exemplo da igreja de Antioquia. O público da igreja de Antioquia, vamos lá, era identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Esse subtópico de número 3 vai dizer uma coisa muito importante. Barnabé, ele foi chamar Paulo para instruir essas pessoas. Por quê, meus amados? Ao se deparar com um grupo de convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar novos crentes. Vamos ler Atos 11, 25, o que diz? Livro de Atos 11, 25. Olha o que diz. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante 1 ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Barnabé, ele precisou dos ensinamentos de Paulo. O que nós aprendemos com isso? Chame pessoas experientes, chame pessoas capacitadas para discipular. Não é qualquer pessoa que está apta a ensinar a palavra de Deus, os princípios. E eles discipularam essa igreja, essas pessoas durante 1 ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado.
pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas. E a nossa conclusão. Deixa eu subir aqui. A nossa conclusão. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos já é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Uma pessoa discipulada, uma pessoa vivendo em amor, ela terá valores morais. Essa pessoa será um exemplo de vida. Ela terá a Bíblia como os princípios cristãos. Lembrando que eu estou falando dos verdadeiros discípulos. Então eu te convido, seja um discípulo na vida de Cristo Jesus. Siga os ensinamentos de Cristo Jesus. Seja um discípulo que agarre a causa, que se preocupa com a obra de Deus, assim como Robert Reich, que se preocupou de fazer o ID, mas ensinar, que é fazer discípulos. Amém? Então eu fecho essa aula, volto na próxima lição. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.